Olá, olá, inscritos, doidinhos de bairro, da praça, malucos, potenciais terroristas domésticos, membros da bolha da resenha. Bem-vindos todas as pessoas interessadas em descobrir e esmiuçar o que é esse tão temido, complexo e assustador movimento, né? O que é a neorreação. Antes de tudo, eu queria deixar só 2 avisos. Hoje eu vou gravar um vídeo curto. Eu vou fazer essa dificílima tarefa, porque eu falo demais. Então hoje vai ser o vídeo comercial. Hoje vai ser o vídeo que você vai mandar para aquele seu colega de turma esquisito, que tem espinha e usa óculos e que você tem certeza que vai cometer um atentado terrorista, falando assim: olha aí, acho que você vai curtir. E também é um vídeo para você mandar para aquela estudante de antropologia chata, meio burrinha, meio bonita, naquele meio termo, que está descobrindo a pesquisa sobre extrema-direita, sobre a ameaça em céu da internet, e você sabe que vai ganhar uns pontos quando ela descobrir que existe uma vanguarda nos doidinhos de bairro que ela está estudando online. Esse é um vídeo comercial, apesar dessa introdução. Esse é um vídeo que é para se propor realmente não ser um vídeo complexo, não ser um vídeo sobre filosofia, sobre, enfim, coisas mais tensas da questão. O outro aviso é: na quarta-feira, dia 1º de outubro, eu vou estar participando de uma live no canal do meu amigo Vitor, né, para falar sobre aceleracionismo, sobre sabercultura, tecnologia, anime e várias dessas outras coisas aí transversais, convergentes, né, do nosso querido canal. Vai ser 6 horas. Eu postei na comunidade aqui do canal o link do canal dele, né, e a divulgação, uma artezinha assim fenomenal, gerada por IA. Desculpa, galera, mas é porque eu tenho raiva desse ludismo com IA, dessa coisa assim, como se a IA tivesse, sei lá, matado a filha de alguém e cometido crimes contra a humanidade. Aí vão falar de água, vão falar, não sei o que, a IA, enfim, não é esse o tema de hoje. E o outro aviso também, eu ia acabar esquecendo, eu estou numa tentativa de tornar a neorreação um primeiro partido. Brincadeira, não tô. Já tem alguns partidos se organizando aí que eu acho que eles vão um pouco para esse caminho, né? Um abraço aí, Renan, que provavelmente assiste meus vídeos, né? O companheiro Orlando também, do Missão, né? Do Partido Missão. Provavelmente também conhecem bastante da neorreação, de Curtis Yarvin, dessa turma toda. Mas eu estou querendo dar uma melhorada no canal. Eu estou querendo fazer mais vídeos, eu estou querendo estar mais presente, eu estou querendo fazer... Olha, hoje eu coloquei até uma luz aqui para iluminar. Então eu estou querendo dessa desenvolvida, dessa melhorada, e eu só consigo através de doações. No momento estou desempregado, então eu vou deixar a minha chave Pix, a minha não, né? Uma que eu criei para o canal, porque senão também aí, meu amigo, canal de ACC dando os dados assim, aí é esculacho, né? Aí, cadê o Mr. Robot? Mas vou deixar minha chave. Quem quiser aí dar uma doaçãozinha, eu vou criar aquelas plataformas de apoio e tal, não sei o que, mas é porque eu ainda não estou conseguindo nem fazer conteúdo realmente para todos os inscritos. Imagine fazer conteúdo só para quem tem ali uma coisa na plataforma de apoio e tal. Então, siga seu coração. Se você acha que, sei lá, eu mereço R$1.000, manda R$1.000. Se você acha que eu mereço R$50, pode ser só 50, assim. O capital, ele se autossofistica. A capacidade do mercado de autorregulação, ela é muito boa, realmente. Então, hoje, a gente vai iniciar essa saga, não muito fácil, mas que se propõe a ser uma introdução real, sucinta, direta ao neorreação, ao movimento neorreacionário, ao neorreacionarismo.
nessa sigla aí, que inclusive é muito aesthetics, né? Vamos assumir. Talvez uma das coisas que esse movimento mais consiga seduzir é isso, é ser aesthetics, e é muito aesthetics esse NRXinho. Vamos dar o braço a torcer, é massa. Nos últimos meses, provavelmente, se você não for um completo desorientado, você deve estar no jornal, deve estar ali vendo alguma coisa, ou escutando o teu amigo que cursa história e tem uma barba preta grande falando: meu, Peter Thiel, você já ouviu falar, sabe, o capitalismo selvagem, geralmente, né? Provavelmente você ouviu esse nome, Peter Thiel. E é um cara que, querendo ou não, realmente é importante para essa história. Porque, como vocês vão ver também, é uma história que não envolve um movimento político formal. Então a gente não está falando de uma coisa que surge conscientemente, de um movimento de intelectuais ou de algo ali dos interiores da academia. A gente está falando de um movimento, se a gente pode chamar de movimento, que surge a partir de um ecossistema de ideias, que surge a partir de um certo espírito mesmo de um momento, de uma década, onde diferentes pessoas, diferentes setores, diferentes segmentos mesmo de uma sociedade começaram a falar um pouco sobre o que a neo-reação quer tanto falar. É um movimento que surge, em especial, pela internet, pelo que chamam de blogosfera, né? Muitos textos não seguem um rigor acadêmico, científico. Muitos textos são com um tom extremamente informal, jornalístico. Um dos personagens que a gente vai falar, inclusive, é um autodidata, então não tem uma formação tradicional de um cientista social, de um cientista político, coisa do tipo. Então, em primeiro lugar, o Peter Thiel, ele ocupa um lugar certamente mitológico no movimento neo-reacionário, porque além dele ser um empresário, um super rico, né, um grande magnata do campo já da tecnologia, né, como a Palantir, como o PayPal, etc., o Peter Thiel, ele sempre teve uma certa interação com o que a gente chama, né, de teoria, de autores, né? É um cara que é muito letrado. E ele está um pouco nesse certo momento que eu estou falando, que é os anos 2000, o início ali, o final da década de 10, se eu não me engano, né, 2009, sendo uma figura influente nas discussões dele, e chega um momento onde o próprio Thiel, né, talvez lançam o que seriam as bases do pensamento da neo-reação, que é, após o 11 de setembro, se eu não me engano, em 2008, 2009, algo do tipo, ele fala: a democracia e a liberdade estão inconciliáveis. Não tem mais como a gente pensar em liberdade pensando em democracia, né? Pensar também que o Thiel, ele é uma figura muito curiosa, porque ele é um homem gay, né? Ele é um homem gay assumido, é um dos primeiros homens gays a falar abertamente lá numa das conferências dos republicanos e tal, e está intimamente envolvido com o que a gente chama, né, desse ecossistema dos tech bros, né, do pessoal da tecnologia, do que iria se desenvolver como o Vale do Silício, desde o Mark Zuckerberg, desde o Bill Gates, desde essa turma lá, que tinham projetos diferentes, né? Acho que também é importante frisar isso. O Thiel é de um lugar do Vale do Silício talvez mais radical, né? Os sonhos iniciais do Vale do Silício, do Bill Gates, é aquela coisa, né, bonita, a própria Apple também por um tempo embarcava nisso, né, do trabalho com prazer, do trabalho lúdico, tem até filme lá.
do pessoal que trabalha feliz e vai brincar, e aí tem as salas de interação, não sei o quê. O Vale do Silício, ele tinha uma certa roupa bonitinha, né? E aí o Thiel, por exemplo, ele é de um lado bem mais visceral desses tech bros e tudo. Mas aí a gente tem um certo marco do que a gente está chamando de neorreação, né? Eu coloquei isso aí para ilustrar ainda mais, que é o seguinte. Vou dar uma tomada aqui no meu café, calma aí. A gente pode tratar a neorreação como uma vertente teórica, como um campo ideológico, como uma certa orientação, né, uma cosmovisão que surge na extrema-direita, no campo político, macropolítico. Estamos olhando para a macropolítica, tá, gente? Não estou usando como forma pejorativa. Estou usando como macropolítica. Simples. Vocês aí, Blood and Soil, que me seguem. Eu sei, tem muita gente aí desse nicho que me segue. Galera, vocês concordam, né? Que entre você e um liberal social como o FHC, existe uma diferença? Você concorda com isso? Você concorda que entre você e o José Serra existe uma diferença? Então pronto, existe centro, direita, e a extrema-direita, que é um campo macropolítico muito amplo, que não é totalmente neorreacionária, né? Isso aí é importante frisar. A neorreação é um campo teórico, é uma vanguarda teórica, é uma faceta ideológica que surge na plataforma da extrema-direita, que se acopla nesse campo macropolítico da extrema-direita, mas é um espectro que busca superar, inclusive, as barreiras da política moderna, a compreensão macropolítica moderna, né, de esquerda e direita e tal. Então, eu estou colocando aqui nesse diagrama a neorreação ali como paralela à alt-right, porque é um pouco isso, essa história. É um movimento que surge ali com escritores, com artistas, com pessoas que estavam produzindo teoria, pensamento, ideia, crítica em um certo momento, de forma muito dispersa, realmente, não era nada pensado. A neorreação, ganha de fato o que é sólido, ganha realmente assim, olha, isso é neorreação, isso é um movimento neorreacionário, a partir, obviamente, do marco teórico, do Dark Enlightenment, do Iluminismo das Trevas, né? Texto escrito pelo nosso companheiro, já conhecido, Nick Land, e que algumas pessoas também apontam, tem ali suas partes escritas pelo Curtis Yarvin, ou Monstros Moldbug, que é o nome desse aqui da esquerda. Porque o Land cita muito ele. O Land fala bastante dele no decorrer do texto, né? Esse diagrama aí só mostra um pouco duas coisas que eu acho centrais e eu já tinha falado antes. A neorreação, ela tem características ideológicas em comum com a extrema-direita, como, por exemplo, né, uma antidemocracia ou coisa do tipo, mas ela é única em todo o espectro da direita, em todo o campo da extrema-direita, por certas especificidades. E aí o Land é o pai dessas especificidades. Por exemplo, a origem teórica da neorreação tem ali bases em teoria pós-estruturalista da filosofia do século XX, que é o trabalho do Land. Você lê sobre neorreação e você negar que existe respingos do Land, que era leitor de Deleuze e Guattari, de Lyotard e de toda aquela turma que ele trabalhava mais na década de 90, é uma cegueira forçada. Você querer apontar isso. Porque não, tem muito. E tem muitos sentidos. É um projeto que talvez seja o primeiro projeto aceleracionista. Isso aí é algo a se lidar.
né? Lembrar que o manifesto de aceleracionismo de esquerda, as tentativas de construção do Zizek e do Williams, daquele pessoal que eu já citei em outros momentos, é consequência da neo-reação, é consequência do Dark Enlightenment. Então, a gente está falando sobre... Vocês sabem a história também já, eu não vou repetir. O Nick Land, CCRU, usou droga pra caramba, sumiu, foi pra China, 2002 apareceu. 2012, 2013. Em 2013, nosso amigo Nick Land reaparece das cinzas do Tártaro, junto com esse diálogo muito forte com essa blogosfera, com o Moldbug. Você volta aqui, por exemplo, né, e vê, tem uma linha de tecnodeterminismo, então tem uma influência muito forte por essa filosofia dos tech bros, pelo próprio pensamento landiano. Mas, por exemplo, se você olha para uma questão de antidemocracia, né, de onde remonta essas influências neorreacionárias, você tem lá o Hans Hermann Hoppe, que tem uma grande influência no circuito anarcocapitalista, libertário, mas que também tem essa grande influência aqui no circuito da neorreação, ou um realismo racial, que tem ali suas influências também de certos autores da extrema-direita europeia, do tradicionalismo europeu, né, como o Júlio Zévola. Então, é o que eu estava falando, neorreação, se a gente vai caracterizar ela no século XXI, né, a gente está olhando ali para um universo de autores, de pessoas ali na esfera dos blogs, que com essas outras influências de outros autores em diferentes instantes de reação, de reacionarismo, começaram a formalizar o que seria esse movimento por si. Esses dois, né, são os principais, assim, não é só eu, mas boa parte das pessoas que se consideram neorreacionárias e discutem sobre neorreação estão falando. Curtis Yarvin e o Nick Land, eles têm esse papel realmente de serem a vanguarda intelectual da parada. Eu colocaria o Nick Land ainda mais, porque qualquer pessoa que se aprofunde nos pormenores do porquê ele está olhando para a neorreação dessa maneira, vai entender que existe muito do próprio trabalho teórico maior dele. Né? A minha aposta no Land sempre é essa. Eu vejo muito mais continuidade no Land, neorreação, CCRU, do que essa história que às vezes o pessoal quer implantar, né, guinada à extrema-direita, usou muita droga, ficou louco. Enfim, toda essa história aqui eu acho legal também, mas dá um certo tom meio bobão, né? Como se ele só tivesse tipo, vou virar de lado, galera, haha, sou troll. Na verdade, se a gente entrar mesmo assim no que essa história tem a entregar, talvez ela tenha a maior lição de assombramento, de assombração à esquerda, né? Que é tipo, olha, se você querer zerar o jogo, como o Land fez, você vai virar de extrema-direita, né? Então, eu sinceramente, eu acho talvez essa leitura mais cruel do que essa bobagada que o pessoal fica, Land, doidinho, nananã, né? Essa coisa meio caricata. Por fim, eu hoje vou fazer uma introdução apenas dessas bases estruturais, desses fundamentos do que é a neorreação, para depois aprofundar em cada um e tal. Mas isso também é interessante. Como surgiu numa esfera rizomática, numa coisa meio assim dispersa, sem um norte, assim, né? Não é um movimento político pensado, consciente, a neorreação ela tem muitas ramificações. O movimento neorreacionário tem muitas possibilidades de identificação. E entre as várias, né, a gente tem pelo menos 3 coisas em comum. A primeira é uma rejeição à catedral, né, uma crítica à democracia. A ideia de catedral, ela basicamente acredita, né, e aí ela tem influência das leituras do Gramscismo, enfim, o próprio Olavo de Carvalho desenvolveu um pouco dessa questão pensando no Brasil, embora ele não usasse esse termo, né? E também tem ali os seus restos, os seus resquícios do Land com a ideia do sistema de segurança humano, que no trabalho dele em 90 era essa coisa que sempre mantém o humanismo
como a bandeira 1, é aquela coisa que sempre segura o potencial de desterritorialização, que sempre é o policial Turing, né? Qualquer tipo ali de coisa que fuja do status quo, do humanismo, ele vai lá e segura, né? É o que mantém, inclusive, nós presos a essa casca de desejos torpes e coisa do tipo. E a catedral, ela é essa grande estrutura de pensamento, de real, de realidade, que por meio da mídia, das universidades, das escolas, da indústria cultural, enfim, do que circula informação, geralmente controla o que pode ser dito, o que pode ser não dito, que mantém uma hegemonia do possível, né? Eu, pelo menos, apesar de ser, né, todo mundo aí sabe, gravei vídeo falando que votei 13 mesmo, voto 13, tenho minha relação com a universidade, etc. Mas é impensável, eu considero, pelo menos, incontornável dar o braço a torcer que essa catedral, ela existe, nem que você olhe para ela como um deep state, nem que você olhe para ela como um zionismo global, sei lá. Porque o que acontece, por exemplo, na esfera hoje de perseguição a Butler e a teóricos e a pessoas que tipo, militaram e se organizaram com o movimento zionista, contra o movimento zionista, por exemplo, lá nos Estados Unidos principalmente, é um pouco reflexo desse negócio da catedral. É consequência de uma concepção de mundo como essa, né? Meio controladora, meio hegemônica, que mantém uma certa prisão de pensamento, né? A segunda é um ceticismo em relação ao igualitarismo. Então, todas essas orientações neorreacionárias têm um certo aspecto cético em relação a essas ideias de igualdade, em relação a essas ideias de horizonte democrático progressista, né? Todas elas têm em comum um aspecto também meio de influência do Darwin, né? Do próprio Darwin, assim, do que é um sistema natural de sofisticação, de como organismos biológicos fracos eles precisam ser livrados, né, da história e da coisa, de uma certa seletividade natural. Então, existe um ceticismo em relação a essas posições de igualdade, a essas posições universalistas, pós-direitos humanos, e muito alinhada também a um certo otimismo tecnológico, alinhada também a um tecno-utopismo em pensar que esse potencial da técnica e da tecnologia, ele habita ali, ele reside uma alavanca disruptiva de ir além, de realmente desenvolver o que for possível. Sobre esse segundo ponto, esse ceticismo em relação ao igualitarismo, não só existe um viés darwinista social, um viés assim, biológico, né, sociobiológico nesse sentido, mas eu também acho que existe um certo aspecto tradicionalista, porque muito por exemplo, do pensamento tradicional asiático, né, quando você pega o confucionismo, quando você pega assim, outras escolas, né, outras orientações metafísicas, como por exemplo o próprio hinduísmo, as hierarquias elas são um campo muito forte, né? A hierarquia é algo que você não consegue fugir. Sei lá, as produções asiáticas em anime mostram muito isso. Uma certa hierarquia espiritual mesmo, uma certa hierarquia metafísica. Ela é uma coisa que está muito presente nessas visões de mundo. Então eu sinto que também há um ceticismo em relação ao igualitarismo, numa certa inspiração em como essas sociedades asiáticas, por exemplo, assumem essa não igualdade, como elas lidam com essa não igualdade, assim. E por fim, né, só para explicar bem rapidamente o que tem de campos, né, essas ramificações que eu tinha citado antes,
O Land, num texto que eu vou deixar também na descrição, fala de uma tricotomia, né, de uma certa três orientações específicas, mas outros lugares trabalham a partir de 4. E elas obviamente se convergem, se diferenciam, mas basicamente essas ramificações seriam a tecnocomercialista, que visa a operatividade, o funcionamento, a organicidade, né, a sofisticação do capital e desses organismos do mercado, da associação livre, etc. A via teonomista, que é a via mais radical, religiosa, não cristã, não estou falando cristã não, estou falando radical religiosa porque há muitos radicais islãs que também pensam nela, né, pensam no sentido dela. A via neocameralista, a via muito famosa pelo próprio Moldbug, que tem uma influência muito grande, né, não é uma substituição do Estado, né? Se o tecnocomercialismo pensa numa coisa como o GovCorp, né, o governo corporativo, o governo como realmente o PCC chinês, né, um Estado funcionar como uma empresa, a via Neocam, ela faz uma substituição reformista, é uma reforma radical do que a gente concebe como Estado, muito influenciada, por exemplo, pelas companhias de comércio, pela aquela questão da talassocracia, né, dos impérios marítimos e das companhias de comércio famosas, como a da Índia, do auges do imperialismo europeu, né? A tradicionalista, etnonacionalista, como os próprios nomes indicam, né, é a via que é mais influenciada pela extrema-direita europeia, né, o Alexandre Dugin, o Alain de Benoist, com o etnopluralismo, né? E novamente muitas pessoas acham que é uma via talvez mais racista, etc. Mas essa visão de etnopluralismo ela é muito interessante no pensamento do Benoist, porque ela realmente propõe que o afastamento é necessário, né, de que as culturas precisam de um solo para si, de que as etnias e suas tradições elas precisam estarem afastadas, né? Todos têm um discurso muito contra a imigração e contra o que vem acontecendo na Europa, mas numa certa linha de, ok, esse povo aqui, essa comunidade africana, essa comunidade aqui, também precisa ter o seu lugar, a sua terra, a sua tradição preservada e tal. Então tem essa questão também de um certo etnopluralismo, não é só uma via focada no racismo por si, né? Seriam essas as 4 dimensões iniciais. Eu vou estar aprofundando em outros momentos também, porque, enfim, é muita coisa. Mas, para finalizar, eu concluiria com uma questão de o porquê o Land está olhando para a neorreação, né? Já que o canal é sobre aceleracionismo e esse curso sobre neorreação vai ter esse diálogo com a questão aceleracionista, essa colocação aí é um pouco querendo esmiuçar esse dilema, né? Porque a visão da neorreação seduziu algo como um pensamento como o do Land. O Land parte do momento em que está perfeitamente disposto a endossar ou afirmar radicais, onde sua crítica da esquerda marxista é que ela não é suficientemente radical, revolucionária ou crítica. E depois, 5 ou 6 anos depois, isso é o Ray Brassier falando sobre o Land, ele parece perceber que não resta nenhum portador de intensificação revolucionária. Portanto, a política deve ser deslocada, deve ser delegada. E tudo que se pode fazer é endossar ou afirmar processos impessoais que pelo menos abrigam a promessa de gerar ou inaugurar a próxima fase de desterritorialização. Então, o nosso curso talvez vai ser um pouco isso. Será que a neorreação realmente fornece material empírico e, sei lá, filosófico, né? Será que ela fornece campo de ideia possível para realmente a gente pensar uma plataforma de intensificação das contradições, desse campo temporal e desse horizonte que a gente está concebendo como aceleracionismo? Confira
nos próximos capítulos.